Então, a número 3 aí vem falando sobre a União Aduaneira liderada pela Rússia, preocupa a Embraer. Né? A Embraer acionou o Itamaraty para não perder o espaço no Cazaquistão, um dos seus principais clientes asiáticos. O temor é que a iminente entrada em vigor de sobretaxas, né, para aviões de fora da União Aduaneira, bloco liderado pela Rússia, que inclui ainda Belarus. A partir de julho do ano que vem, aviões e componentes aeronáuticos estrangeiros passarão a pagar sobretaxas de importação, com uma das etapas de acordo alfandegários em vigor em 2010. Então, a principal preocupação da Embraer motiva-se pelo fato da união aduaneira. O que significa, no caso, essa união aduaneira? Né? Basicamente, então, é por estabelecer regras gerais de regulamentação comercial adotando, né, a tarifa externa comum, a TEC, que eleva as tarifas alfandegárias a um preço fixo por produto. Então, basicamente, né, a economia mundial, ela utiliza, no caso, é necessário que você saiba, né, no caso, quais são os acordos desses blocos econômicos, né, e através dele vocês sabem qual a posição que alguns países têm que adotar, porque são acordos que são feitos, e esses acordos não podem ser quebrados, né? No caso um deles quebrem um acordo, eles podem sofrer algumas sanções desses outros países que pertencem ao mesmo bloco, até mesmo no caso a expulsão, e isso ninguém realmente deseja, até porque quando fala em questão comerciais são milhões de dólares, de reais, e isso, né, pode fazer um país realmente, né, prejudicar um país. 14. Após a Segunda Guerra Mundial, além de se formarem os grandes blocos, diversos países se reuniram em organizações geopolíticas e econômicas, constituindo blocos econômicos regionais de diversos tipos. Então, considerando a integração econômica que ocorre no interior dos blocos regionais, relaciona as colunas. Então, o que significa mercado comum, zona de livre comércio e união aduaneira? Então, aí, a primeira, circulação de bens com taxas alfandegárias reduzidas ou eliminadas, significa zona de livre comércio. A União Aduaneira se caracteriza por padronização de tarifas para diversos itens relacionados ao comércio com países que não pertencem ao bloco. E a primeira, mercado comum, que é a livre circulação comercial e financeira de pessoas, bens e serviços. Okay? 15. A iniciativa para as Américas, lançada pelo presidente George Bush em junho de 1990, se inseria na orientação reformista. A sua meta consistia na formação de uma zona de livre comércio em todo o continente americano, com a exclusão de Cuba. Até então, Cuba era, no caso, um país considerado totalmente comunista, né, pelos Estados Unidos. Então, essa zona de integração econômica é chamada de... Qual dessas 5 opções aí é a mais correta? É a correta. Então, seria a Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA. Ok? Então, até então, nessa época, né, no caso que os Estados Unidos lançou, né, no caso, esse bloco econômico, né, vários especialistas aqui no Brasil, especificamente, né, foram contra. A população também, muitas delas foram à rua falar não à ALCA, até porque os Estados Unidos eles não brincam em serviço, então eles automaticamente eles estavam fazendo isso visando basicamente cada vez ter um lucro maior, e em contrapartida o Brasil perderia alguns tipos de teria desvantagem em relação aos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos injetaria, no caso, colocaria algumas empresas, né, aqui, visando basicamente o lucro e não pagar algumas taxas, né, da qual era inserida a ele, né, ao produto que eles vendem para o Brasil. Que apesar de Estados Unidos e Brasil ter, no caso, uma troca comercial, né, o Brasil ser um parceiro também muito importante dos Estados Unidos,
e vice-versa também, eles vão acabar lucrando cada vez mais, né, com a criação desse bloco econômico. Então, por fim, foi decidido